E aí, galera? Boa noite! Boa noite, live! Seja bem-vindo ao Live Livre. Nós estamos ao vivo agora, diretamente do nosso canal oficial, canal Live no YouTube. Quero também dar boa noite para você que está nos acompanhando agora ao vivo e para você que vai assistir essa mensagem que está gravada aí no nosso canal. Que Deus te abençoe. E eu quero falar nessa noite sobre um tema que é este que vai aparecer aí na tela: super-herói, uma geração de seres humanos. Eu quero pregar essa mensagem, dizer que estou sendo plenamente impactado por um estudo pessoal que eu estou fazendo sobre a vida de Abraão. Eu tenho lido esse livro que eu indico para você, que é uma coleção muito conhecida, chama a coleção A Série Heróis da Fé. Esse é um escritor evangélico muito conhecido no meio evangélico aqui no Brasil, que é o Charles Swindoll. Então eu indico para você ler qualquer livro dessa série, são 10 livros, então ele pegou 10 personagens bíblicos e ele desenvolve, aprofunda a biografia desses personagens. Então eu tenho estudado pessoalmente a história de Abraão, esse aqui eu não tinha lido ainda, e tenho lido na Bíblia, né? Porque aqui ele dá uma aprofundada, e tenho meditado de forma mais profunda na história de Abraão. Então eu só falo de Abraão, eu só estou pensando em Abraão, não no Abraão aqui da igreja, que é meu amigo também, mas eu tenho pensado bastante nesse personagem bíblico que mudou a história dele. Então essa mensagem é baseada na história de Abraão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Abra aí no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia. Não tem como você errar essa, hein? Se você tiver com a Bíblia de papel, se tiver no aplicativo não erra nada, né? O aplicativo é fácil. Gênesis 12, e eu quero ler dos versículos de 1 a 20. Gênesis 12, dos versículos de 1 a 20. Diz assim o texto, Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão.
Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Eu quero convidar você a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Que Deus fale com você nessa noite. Oramos, ó Pai, nessa noite. Vem Espírito Santo, vem através da palavra santa e poderosa mudar as nossas vidas, acender um fogo nos nossos corações, nos transformar. Essa é a minha oração, que haja salvação, mudança, transformação, em nome de Jesus, amém. Muito do cansaço que nós sentimos na vida, a gente passa por momentos de cansaço na vida. Pode ser que nessa noite você está enfrentando momentos de cansaço, e a vida humana ela é feita por momentos de descansos e momentos de extremo cansaço. E muito do cansaço que nós sentimos ao longo da vida poderia ter sido, ou poderá ser evitado, ou poderia ser evitado, se nós entendêssemos que nós fomos criados para viver uma vida equilibrada, uma vida não disfuncional. Se nós apenas entendêssemos que Deus nos criou para que nós vivêssemos uma vida equilibrada, a maioria do cansaço que nós enfrentamos na vida cessaria rapidamente. Muitas vezes nós somos treinados, nós somos disciplinados a não entender que Deus nos criou para vivermos uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada, o que é uma vida equilibrada? Uma vida equilibrada é uma vida onde nós reconhecemos a nossa humanidade. Uma vida equilibrada é uma vida onde nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos que passamos por períodos de cansaço, reconhecemos que também passamos por períodos de refrigério, de descanso. Isso é uma vida equilibrada. Um ser humano equilibrado é um ser que entende que é frágil, é um ser que entende que passa por momentos difíceis, mas que também passa por momentos de descanso e de refrigério. Se nós entendêssemos isso, simplesmente entendêssemos isso, parece algo muito banal, que somos seres frágeis, que passaremos por momentos de descanso, de refrigério, de descanso, de refrigério, de descanso, de refrigério, nós não estaríamos permanentemente cansados. A maioria de nós nos encontramos permanentemente cansados. Esse cansaço eu não digo que é um cansaço físico, é um cansaço existencial. Permanentemente nós estamos existencialmente cansados, como se a vida não tivesse razão de ser vivida, como se a vida não gerasse nenhum tipo de estímulo para nós. Nós cristãos estamos existencialmente cansados, porque nós não entendemos algo simples, básico, que é o fato de que somos seres frágeis e que passaremos por momentos de cansaço e momentos de descanso. Enquanto nós não reconhecermos isso, continuaremos existencialmente cansados, continuaremos existencialmente fracassados, continuaremos emocionalmente cansados, continuaremos espiritualmente cansados. E eu sei que tem uma horda de jovens cansados, líderes cansados, líderes em treinamento cansados, jovens que estão buscando a Jesus, que estão vindo, que tiveram um encontro com Jesus, cansados, com a alma cansada, existencialmente cansados, fazendo a obra de Deus ou pensando nas coisas que Deus pode fazer, mas a verdade é um cansaço tremendo dentro de suas almas. Esse texto tem como título super-herói, ou seja, deveria colocar um risco aqui no meu PowerPoint: nós não somos super-heróis. Nós somos uma geração de seres humanos. Parece algo banal. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso? Pastor, eu não vim aqui nessa noite para ouvir isso, porque eu sei que eu vou passar por momentos difíceis e momentos de descanso. Saber é uma coisa, entender no coração é outra.
O entendimento espiritual é um entendimento que passa da mente, que passa da razão e que entra no coração. E o coração é o centro das emoções, o centro dos sentimentos, o centro dos pensamentos, o centro das vontades na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, coração é algo que tem a ver com o centro, com a centralidade dos pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. Então, entender isso, que somos seres humanos e não super-heróis, não é algo simples, não é algo racional apenas, é algo espiritual. E se nós entendêssemos isso no coração, nós não estaríamos permanentemente cansados, como muitos nessa noite estão. Porque nós não entendemos isso. Por que nós temos dificuldade de entender no coração, de entender espiritualmente que não somos super-heróis, mas sim seres humanos frágeis, seres humanos que estão caminhando no mundo, peregrinos no mundo, porque estamos de passagem nesse mundo, estamos comendo o pó que se levanta quando nós damos um passo, e que vamos passar por situações difíceis, por crises, por lutas, por dores, por perdas, por morte, por perseguição. Seria simples. Nós não entendemos porque somos treinados e disciplinados a não expressar o que realmente nós somos. Nós somos treinados pela cultura, nós somos treinados pelos nossos pais, nós somos treinados na escola, somos treinados, infelizmente, às vezes na igreja, a não expressarmos os nossos sentimentos, a não expressarmos quem nós realmente somos, a não expressarmos as situações pelas quais nós passamos. Nós somos treinados pela cultura. A cultura que vivemos é uma cultura que celebra os vitoriosos. A cultura que vivemos é uma cultura que se lembra apenas do primeiro lugar. Não é uma cultura que lembra do segundo lugar. Você sabe quem foi o segundo lugar? Você não sabe. Você sabe nas Olimpíadas quem foi a medalha de prata? Você não sabe. Mas muito provavelmente você se lembre do nome de alguém que ganhou a medalha de ouro em alguma modalidade das Olimpíadas que passou em 2016 do Brasil. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, ela celebra, ela valoriza, ela bate palma para aqueles que vencem, para os vitoriosos, para aqueles que não expõem fraqueza, para aqueles que não demonstram fraqueza. Então nós somos treinados, somos incentivados, somos disciplinados, consciente ou inconscientemente, a não expressarmos o que nós somos, o que realmente somos, o que passamos. E uma geração que esconde a sua verdadeira identidade atrás de sorrisos falsos, atrás de fotos felizes numa rede social, está de verdade escondendo buracos na alma. Uma geração que esconde o que passa, jovens que escondem o que são, a sua verdadeira identidade, as suas fraquezas e lutas, através de sorrisos, através de capa, através de status, através de muita risada, através de uma imagem de vitória, através de uma imagem de sucesso, estão escondendo buracos na alma. Nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos buracos na alma. E esses buracos na alma precisam ser expostos. Esses buracos na alma que todos nós temos precisam ser expostos para que o Rei da Glória preencha-os. Porque se ele não preencher esses buracos que temos na alma, qualquer outra coisa vai preenchê-los. E nós somos uma geração com buracos na alma. Uma geração que esconde, não será preenchida pelo poder e pelo amor de Jesus. Você pode sentir dores, você pode sentir cansaço, sentimentos ruins, de revolta até mesmo, mas a questão é não esconder isso. A questão é passar por isso e não esconder isso atrás de uma capa de alguém super perfeito, de alguém super herói. Eu fiquei pensando, eu tenho lido, como eu disse, tenho sido impactado por este livro e pela história
de Abrão, depois se torna Abraão. Não consigo pensar numa outra personagem bíblica que demonstrou a verdadeira humanidade como Abraão. Abraão foi um cara, não sei se você conhece a história dele, com certeza já ouviu, ou até mesmo já leu, ou esbarrou em alguma mensagem pregada na história de Abraão. Abraão é um cara conhecido na Bíblia como pai da fé. Olha, imagina você ser considerado o pai da fé. Abraão é chamado também de amigo de Deus. Isaías chama ele de amigo de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, escreve uma carta e diz que Abraão, ele era amigo de Deus. O cara que é considerado o pai da fé pelo apóstolo Paulo, ele também é considerado como sendo o amigo de Deus, aquele a quem Deus chamou de amigo. Na Bíblia Sagrada, só há uma personagem da Bíblia que é chamado de amigo de Deus, pelo próprio Deus, e essa personagem é Abraão. Ele é chamado de amigo de Deus. Abraão foi o cara, o pai da fé. Abraão foi o cara que conquistou grandes feitos. Abraão é o seu pai, é o nosso pai espiritual, no sentido de, se todos cremos, cremos porque Abraão creu primeiro. Abraão é o cara que recebe a promessa de Deus. Ele é o cara que recebe a promessa. A promessa que ele recebeu é de que, por meio da descendência dele, Jesus viria, o Cristo, o Messias. Jesus viria através da semente dele, através da descendência dele, e todas as famílias da terra seriam abençoadas, e já estão sendo abençoadas, e haverá o tempo em que todas as famílias da terra serão abençoadas, porque todas as famílias da terra ouvirão o Evangelho. Ainda nem todas as famílias da terra ouviram o Evangelho. E Abraão é esse cara, vitorioso, o pai da fé. E quando nós olhamos para Abraão, nós temos a tendência de pensar que ele foi um super-herói. Abraão foi um cara que nós não conseguiríamos imitar. Nós não conseguiríamos viver como Abraão, porque esse cara, imagine que cara top, ele ouviu a voz de Deus. O texto diz que Abraão, que era Abrão, e depois Deus muda o nome dele. Abrão, ele ouve a voz de Deus numa época onde Deus não aparecia para as pessoas. Ele vivia em Ur dos Caldeus, que era uma terra na Mesopotâmia, uma terra idólatra. As pessoas não adoravam o Deus verdadeiro. O Deus que você conhece, o Deus que nós conhecemos, ele não era buscado ali, ele não era conhecido ali. Ninguém sabia dele, ninguém sabia da existência dele, ninguém jamais ouviram o nome dele. E Abraão está lá vivendo, ele era um cara que adorava vários deuses, e de repente ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia não fala como foi essa experiência, mas fala que ele ouviu a voz de Deus, ele teve uma experiência com Deus, e Deus fala com ele. Já parou para pensar nisso? Se uma voz falar com você no seu quarto, você já assusta. Não vem falar que você vai falar, não, é Deus, você assusta, cara. Uma voz falar, Gustavo, você sai demônio. Agora imagine numa época onde as pessoas não conheciam Deus, não sabiam da realidade de Deus, Deus não tinha se apresentado ali para aquelas pessoas, e vem uma voz, fala com ele, e aí essa voz fala, esse Deus que aparece, essa voz fala, cara, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes, imagine essa voz, vindo uma voz falando para você, saia aí da sua casa de Piracicaba, da sua faculdade, do seu trabalho, saia, de onde você está, no seu namoro, tudo, larga tudo, e vá para a terra que eu vou te mostrar, vá para o lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão, mas eu vou para onde? Não sei, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele deu uma promessa para Abraão: eu te farei o pai de uma grande nação. O cara tinha 75 anos. Naquela época, um homem com 75 anos estava na flor da idade. Sabia? Porque ele vivia muito mais. Mas ele já era um cara já velho. E ele fala, eu tenho uma aliança para fazer contigo. E ele faz uma aliança com Abraão. E Abraão passa por muitas situações. E Abraão
ele creu em Deus, ele ouve a voz e crê em Deus, e aí por isso fala lá, o apóstolo Paulo diz que ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, Abraão creu em Deus, aí Deus justificou ele, Deus aceitou ele. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, trocando em miúdos. Abraão acreditou em Deus, que apareceu para ele, falou com ele, e por isso ele foi aceito por Deus. Ele foi aceito, nós somos aceitos pela graça. Quando você crê em Jesus, você é aceito por Deus, porque você crê em Jesus pela fé. E Abraão, pela fé, creu na voz que aparece para ele, fala com ele, uma voz que ele não conhecia, que fala: eu sou Deus, larga tudo e vá para onde eu vou mostrar, porque eu tenho um plano grande para a sua vida. E Abraão vai. Ele passa por muitas situações, e baseado nesse texto de Gênesis 12, nós aprendemos que uma geração de seres humanos, ou seja, nós aprendemos através desse texto que nós temos que expressar a nossa humanidade. É isso que acontece aqui nesse texto. Quem escreve Gênesis foi Moisés, e Moisés, ele deixa claro, ele é o biógrafo de Abraão, e Moisés, ele deixa claro que nós precisamos expressar a nossa humanidade, ser seres humanos. Nós precisamos ser humanos de verdade, e que seguir a Deus, crer em Deus, é isso que a gente lê a Bíblia e não entende, é isso que Moisés, o autor de Gênesis, está dizendo. Ele biografa a história de Abraão, que foi o pai da fé, e ele está ensinando algo. Ele está ensinando o seguinte: olha, Abraão foi o pai da fé, e para ter fé em Deus, para caminhar com Deus pela fé, tem que ser humano, tem que ser humano. Pessoas que se acham super-heróis, que escondem buracos na alma, não podem andar pela fé. É isso, simples assim. O que Moisés, o escritor segundo a tradição judaica, o escritor de Gênesis, está dizendo ao registrar a história do pai da fé. Para ser alguém que anda com Deus, para andar pela fé, e nós vivemos pela fé, o crente vive pela fé, sem fé você não vive, você caminha pela fé, e para andar pela fé você precisa ser humano, expor as fraquezas. Portanto, uma geração de seres humanos, que Deus está chamando Live para ser uma geração de seres humanos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Em outras palavras, está na hora da gente começar a viver uma fé humilde. Uma fé humilde. Uma fé sincera. Uma fé sincera. Uma fé que expõe as fraquezas. Uma fé que entende que para andar com Deus tem que ser humano. Baseado na história de Abraão, Gênesis 12, nós aprendemos que uma geração de seres humanos entende que, em primeiro lugar, todo mundo enfrenta fome. Todo mundo enfrenta fome. Os versículos 7 a 8 diz que Abraão, ele ouve a voz, ele crê em Deus, cara top, acreditou pela fé, e Deus fala: vai para a terra que eu estou te mostrando, porque eu tenho uma grande obra, eu tenho propósitos grandes para a sua vida. E ele vai para essa aventura com Deus, ele segue e fala: eu vou, ele crê. Olha só que vitória, o cara creu, ele foi o primeiro a crer em Deus, quando não tinha motivos para crer em Deus, porque naquela época, como eu disse e volto a dizer, não se buscava Deus na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, não se buscava Deus, não se conhecia Deus, e mesmo assim ele crê em Deus, que vitória, e ele segue adiante. E o texto diz que Abraão, versículo 7 diz que ele desce até o Carvalho de Moré, que era uma região ali perto, ele vai para Siquém, em Siquém, que é uma terra, uma cidade que ficava um pouco perto da Mesopotâmia, ali de Ur dos Caldeus. Ele vai para essa terra e vivia em Siquém,
não tá, a Bíblia fala aqui, o versículo 7 diz que viviam os cananeus, mas se você for estudar mais a fundo, os povos que viviam, os cananeus e outros povos, eles faziam sacrifícios nessa terra, debaixo das árvores. E Abrão desce, ele vai para Siquém. O versículo 7, versículo 8 diz que ele fica embaixo, ele vai para baixo de um carvalho, onde faziam-se sacrifícios para os demônios, para os deuses falsos. Ele vai ali, ele ergue um altar a Deus. Versículos 7 e 8 de Gênesis 12. E depois que ele faz isso, ele anda mais um pouco. Ele chega numa terra que ganha o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, porque ali, nesse outro lugar, nesse outro ponto, ele faz um outro altar para Deus, e ali se torna Betel, casa de Deus. E ele sai vitorioso. Olha só, o cara que ouve a voz de Deus, que não teria motivos para crer, crê, larga os parentes, larga a sua terra, larga os seus afazeres, larga tudo. Ele vai em direção à voz de Deus. Ele faz um altar, ou seja, onde não se fazia, no lugar onde as pessoas adoravam o demônio, ele coloca um altar para Deus. Depois ele prossegue mais um pouco e faz daquele lugar uma casa para Deus, ergue outro altar. Mas depois, o texto diz que se abateu sobre aquela terra, o versículo 10, uma fome. Houve fome naquela terra. Houve fome naquela terra. E quando você lê fome na Bíblia, é fome. Mas é muito mais do que simplesmente fome física. Quando você lê que há fome em algum momento na Bíblia, houve fome naquela terra, há outras passagens bíblicas que retratam grupos de pessoas enfrentando fome. É fome mesmo, pessoas começavam a morrer. Mas essa fome sempre é algo espiritual, sempre é algo que é colocado por Deus, ou talvez pelo próprio Satanás, para tratar o povo. Houve fome naquela terra. O cara sai de 2 vitórias e enfrenta fome. E a fome matava milhares de pessoas. A fome gerava briga entre irmãos, morte, homicídio, patricídio. A fome gerava traições. A fome gerava brigas generalizadas. Quem assiste seriados? Quem gosta de assistir seriados, séries de TV? Quem assiste The Walking Dead? Quem já viu? Eu gosto muito, meu seriado predileto. Para a sua casa, para o seu futuro, se você quer tudo que Deus tem para você, você só vai conseguir isso tudo vivendo pela fé e entendendo que todo mundo, todos aqueles que andam com Deus pela fé, enfrentam fome. E a fome pode ser uma doença na família, a fome pode ser o desemprego, a fome pode ser o término de um relacionamento que está gerando dor no seu coração, a fome pode ser o divórcio dos seus pais, confusão dentro da sua casa, pessoas perseguindo você, a fome pode ser traição, a fome pode ser qualquer coisa que gere dor no seu coração, qualquer coisa que te tire a paz, como problemas financeiros, dívidas. Você quer andar pela fé? Entenda isso de uma vez por todas, que você enfrentará fome, você enfrentará fomes na sua vida, como Abrão enfrentou fome. A Bíblia poderia deixar mais bonito, né? Abrão saiu vitorioso, rico, não passou por fome, continuou erguendo altares. Não, abateu-se grande fome sobre aquela terra. Abraão enfrenta um momento de calamidade. E essa é a primeira coisa para uma geração que precisa ser humana. Entender que todo mundo enfrenta a fome. E o que acontece com a nossa geração é, quando abate o sofrimento, nós abandonamos Deus. Enfrentamos luta
no nosso casamento, abandonamos Deus. Enfrentamos luta dentro de casa com os nossos pais, já nos esfriamos com Deus. Enfrentamos desemprego, tiramos o pé do acelerador do ministério, já não somos mais quentes para Jesus, já não somos mais ativos no ministério, já não fazemos do mesmo jeito que fazíamos, já não somos mais assíduos nas reuniões, nos cultos públicos, já não temos mais o mesmo interesse que tínhamos antes pela palavra, pela oração, pela busca. Enfrentamos momentos difíceis. Qualquer tipo de momento difícil que nós enfrentamos, nós já deixamos Deus de lado. Ou quando não deixamos Deus de lado, como eu disse, vamos nos esfriando, vamos tirando o pé do acelerador, vamos ficando mais em banho-maria, mais fraquinhos, mais tranquilos, mais tímidos. E essa é uma geração que precisa entender isso, vai passar por fome. Quer andar com Deus pela fé, vai enfrentar muitas fomes, e às vezes é morte. Às vezes é morte na família, às vezes é câncer na família, às vezes é uma doença, é coisas trágicas que acontecem, por pior que seja ouvir isso. É dor, é coisa que a gente não consegue nem falar, e nós enfrentamos, e vamos enfrentar. E vamos enfrentar. Eu acredito que o que o Brasil está passando, Deus, Ele quer mover a fé do povo dele nessa nação. Estamos enfrentando fome, no sentido, fome sempre teve no Brasil em muitos lugares, mas estou falando crise nacional, colapso ético, moral, político. O país vai acabar, nós não confiamos em ninguém, não. Deus quer tratar essa nação, Deus quer tratar os cristãos, Deus quer tratar a nossa fé, que nós dependamos mais de Deus, que nós oremos mais a Deus pelo Brasil, oremos mais a Deus pelo futuro dos nossos filhos, oremos mais a Deus pelo futuro da nação, pelas pessoas que já não têm nada para comer e que com essa situação eles vão ficar pior. Todo mundo passa por fome. Você está enfrentando luta? Olha aqui para mim, eu quero olhar no seu olho e dizer: todo mundo passa, meu querido. Você está desempregado, com dificuldades financeiras? Eu quero dizer para você que todo mundo passa por isso. Hoje é a sua vez. Em nome de Jesus você vai passar por isso. Vai ser a vez de outro. E você tem que pegar firme e entender isso. Todo mundo passa. Todo mundo que anda com Deus pela fé passa por fome como Abraão. A segunda lição é que seres humanos, uma geração de seres humanos, entende que toda fuga contém uma mentira. Olha o que diz o versículo 10, a parte B. E Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. Olha o que o pai da fé, o grande homem de Deus, faz. Ele enfrenta a fome e sabe o que ele faz? Ele não vai erguer um altar como ele fez. Ele está passando fome, abateu-se a fome. Você perdeu o emprego, perdeu o namorado, deu tudo errado, sua célula fechou, os seus pais se separaram, você está endividado. Eu não sei o que acontece com você. Abraão não vai, se ajoelha e ergue um altar para Deus e fala: Deus, o Senhor me deu uma promessa e disse que me faria abençoado e próspero e que seria pai de uma grande nação, então eu vou passar pela fome e o Senhor vai me sustentar, eis-me aqui. Não, ele vai para o Egito. Ele desce ao Egito. E se você não sabe, na tipologia bíblica do Antigo Testamento, o Egito tem a ver com o reino de Satanás. A tipologia bíblica, Egito é sinônimo de reino ou de aliança com Satanás, com as trevas. Tanto que as 10 pragas que se abatem sobre o Egito, é o Egito que escraviza o povo de Deus. É o faraó que impede o povo de Deus de ser liberto, de adorar a Deus. O Egito, no Antigo Testamento, quando ele aparece, sempre está relacionado com aliança, com o mal, com Satanás, com o império das trevas. Portanto, Abrão desce ao Egito. Ele tenta fugir da situação, mas há uma mentira aí, porque o Egito tem a ver com Satanás. O Egito tem a ver, na tipologia bíblica, com aliança com o reino das trevas.
que acontece é que quando você, olha aqui, passa por fome, você tem a tendência de fugir. Abraão foge. Ele vai para o lugar que aparentemente seria o melhor lugar. Isso que acontece com a gente. Está enfrentando luta, o primeiro emprego, está passando por necessidade financeira, o primeiro emprego no shopping que te aparece para você abandonar o live, abandonar a célula, abandonar culto, você vai, porque é mais fácil. E é uma mentira aí. O diabo vai sugar tudo que Deus tem dado para você. Você está passando por lutas, não deu certo os relacionamentos, você está frustrado, está frustrada na área relacional afetiva. O primeiro gatão do mundo que aparece, a primeira gatinha bonitinha que aparece para você, você embarca, porque é mais fácil. Está passando por fome, então vamos para o Egito. O Egito tem comida, o Egito é legal, mas o Egito é aliança com as trevas. E toda fuga, quando passamos por situações difíceis, nós queremos fugir, e toda fuga contém uma mentira sutil de Satanás para te enganar. Contém uma mentira para te enganar. Você tem um problema na célula com alguém, você para de ir na célula. Fuga, aliança com o mal, sem perceber. É uma mentira. Eu não vou mais na célula, ficar na minha. O diabo está te enganando, como se isso fosse resolver os problemas. Enfrentamos luta e fugimos. E toda fuga, olha aqui, contém uma mentira. Moisés escreve Gênesis, pelo menos é o que diz a tradição, é assim eu creio, a tradição judaica, é assim eu creio. Moisés deixa claro que toda vez que enfrentamos lutas, quando andamos pela fé, enfrentaremos fome, nossa tendência muitas vezes é de fugir, de fazer alianças com o mal. E deixa claro que Abraão fez isso. Ele foge, ele desce para o Egito para viver ali durante algum tempo. Vou ficar aqui durante um tempo, quem sabe até melhorar. Mas havia uma mentira ali. Terceira lição que eu aprendo nesse texto, que nós, para sermos uma geração de seres humanos, precisamos entender é que todo Abrão, porque Abrão, o nome é Abraão, mas Abrão porque até o presente texto ele era Abrão, depois Deus muda o nome dele para Abraão. Todo Abrão luta, ou todo Abraão, se você quiser, luta com uma fraqueza. Uma geração de ser humano precisa entender que todo crente, todo cristão, todo Abrão luta com uma fraqueza. Isso que é o máximo da Bíblia, cara. Eu estou fascinado. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, a história desses caras, eu estou fascinado. Porque ela mostra assim, Rodolfo, você quer andar pela fé com Deus? Seja humano. Porque Abraão foi humano, Davi foi humano, Jesus foi humano, Pedro foi humano, Paulo foi humano. Todos os caras da Bíblia foram humanos e têm pecados expostos deles, fraquezas expostas. Mas o que aprendemos é, olha aqui, que todo Abraão luta com uma fraqueza. O versículo 13 diz que chegando lá no Egito, Abraão, presta atenção, Abraão, o texto é bem curto, diz que Deus dá uma palavra para ele, né? Do nada, Deus aparece para o cara, fala para ele vazar da terra dele e ir para o lugar que Deus estava mandando, ele vai, acredita, vai. Mas olha só, ele não teve estudo bíblico, ele não teve CTM, ele não aprendeu com o líder de célula, sabe, as coisas. Ele foi, teve uma experiência com Deus, ouviu e foi. Mas Abraão veio de Ur dos Caldeus, lá não se buscava Deus, lá se buscava vários deuses. Abraão tinha várias condutas na sua vida que precisavam ser mudadas, várias fraquezas que Deus ainda não havia tratado. Por exemplo, Abraão era mentiroso, assim como Jacó também era um cara mentiroso. Abraão, ele era mentiroso, mas não era aquela mentira para enganar, como Jacó na Bíblia é o cara que engana, o enganador. Abraão não era um cara que mentia para enganar,
E ele não mentia para tirar vantagem, mas ele costumava mentir para se autopreservar. Sabe aquele cara que não quer enganar nada, mas dá aquela mentira para se defender, para fugir da bronca, para fugir do castigo. Aí quando ele chega no Egito, ele fala, peraí, Sarai, que depois vira Sara, ele fala, você é muito gata. Quando a Bíblia fala que é bonita, mano, pode crer que é, hein? Quando a Bíblia fala que é bonito, que nem fala que José era bonito, o cara era top. Quando fala que Sarai era bonita, ela era a top. A Bíblia não mede esforço. Quando fala que é bonita, porque é. Quando fala que não é bonito ou não fala nada, beleza. Mas quando fala que é bonita, é porque é muito bonito. Quando fala que é alta, é porque é muito alto. Quando fala que é humilde, é porque é muito humilde. A Bíblia não é como a gente fala. A Bíblia, ela coloca as coisas, não é à toa. Fala que Sara era bonita. Sara era um mulherão, top, um avião. Sara era top na balada. E ele fala assim, quer saber? Sarai, que é Sara, é muito gata, e esses caras vão chegar em cima dela, e esses caras vão me matar. Então, ele diz assim para Sarai, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada. Olha que cara safado esse Abraão. Ele chega para a mulher dele e fala assim, fala que você é minha irmã, porque aí os caras vão passar um pano, vão me tratar bem, não vão me matar, e tá tudo certo. Olha que coisa, mano, eu dou risada. Abraão tinha uma fraqueza, ele era mentiroso. Ele mentia. Você precisa entender nessa noite, olha aqui, que você também tem fraquezas. Porque o cara que nos versículos 7 e 8 ergue 2 altares para Deus, cheio do power de Deus. Depois, no versículo 13, ele tem uma queda moral. Não pense você que isso foi uma mentirinha, como que a gente conta. Mentirinha branca. Isso é uma mentira, isso é uma queda moral, uma falha moral do homem de Deus, que Deus chamou. Sarai era meia-irmã de Abraão. É uma meia mentira, sabe? Uma meia mentira. Ela era meia-irmã dele. Mas ela não era irmã, era meia-irmã. Ele falou assim, ele deu aquela migué, né? Fala que você é minha irmã, porque nós já dá uma miguezinha e já era. Ele mente, ele não joga real. Ela é minha esposa, apesar de ser meia-irmã naquela época, podia, tá? Essas coisas. Depois, se quiser, na conversa. Explica. Dá para explicar aqui. Mas ele tinha uma fraqueza moral. Deus está chamando uma geração que entende isso. Você tem lutas, cara. É na hora de você começar a expor as suas lutas. Você tem fraquezas e está na hora de você começar a expor as suas fraquezas. Fala, eu tenho problema. O seu problema qual é? É com dinheiro? Começar a abrir isso. O discipulado. Olha, cara, eu luto com problema com dinheiro. Eu amo dinheiro. Eu não dou dízimo, sou muquirana, sou apegado mesmo. Essa é a real. E parar de ficar julgando a igreja, julgando a televisão, julgando as igrejas que roubam. Para com isso, para com esse papo. Joga a real. Fala, abre o coração para alguém e fala, eu sou apegado ao dinheiro, mano. Eu tenho dificuldade de dar dinheiro, não quero dar dinheiro. Não é dificuldade, eu não gosto de dar dinheiro na igreja porque eu sou apegado, eu amo dinheiro. Eu sou apegado. E é uma fraqueza minha. Aí Deus vai começar a curar você. Seu problema é orgulho? Joga real, eu tenho orgulho. Eu não falo para as pessoas eu não peço oração para as pessoas que eu tenho orgulho. Eu sou orgulhoso, sou orgulhosa. Eu não falo para as pessoas que estou triste porque eu tenho orgulho. Eu não falo que estou desanimado pensando em jogar tudo pro alto porque eu tenho orgulho. Qual que é a sua luta? É sexo? O seu problema é sexo? Está na hora de você falar a verdade. Eu tenho problema com sexo, pastor. Essa é a minha luta. Tem muitos jovens, muitos rapazes e muitas moças. Tinha lutas morais, mas ele persistiu em caminhar com Deus. Tem jovem que, ao lidar com fraquezas, abandona, tira o pé do acelerador, fica deprimido consigo mesmo. Lógico que o pecado tem que gerar dor no seu coração, tem que gerar lágrima nos seus olhos, mas você tem que se apegar com Deus e falar, Deus, eu vou abrir meu coração, vou pedir ajuda, mas eu não te largo por nada, eu vou andar pela fé, porque eu sou ser humano, eu não sou super-herói. Em último lugar, uma geração de seres humanos entende que cada concessão coloca uma Sarai em risco. Era Sarai, virou Sara depois. Cada concessão que você faz, quando você cede, quando você não exerce a autoridade que Deus te deu para exercer,
você está colocando uma Sarai, ou seja, alguém próximo a você, alguém sobre quem você exerce autoridade, sobre quem você exerce cuidado. Você coloca alguém assim em risco. O versículo 15 diz que a corte do faraó olha para Sarai, porque Abraão entrega ela de bandeja. Aí o cara louco, cai da fé. Mas eu falo, não desiste, cara. Deus quer, você pode ser o mais pecador do mundo. Se arrepende, Deus tem obra na sua vida, viu? Deus quer te usar, você não tem nem ideia. Eu vou dar uma palavra aqui que eu sinto de falar com esse povo. Alguém aqui, algumas pessoas que estão achando assim, eu jamais poderei ser usado, sabe? Como Deus já falou comigo, por causa de pecados que você cometeu, de coisas que aconteceram na sua vida. Deus pode te usar. Deus pode te usar de forma que você não imagina, se você se agarrar com Ele em arrependimento e fé. Porque Ele reconstrói a vida de qualquer um. Porque Ele fez isso com Abraão. E olha só, a corte, ele entrega a mulher dele para a corte. Vendo aos homens da corte do faraó, a elogiaram diante do faraó. Os caras elogiaram assim, ó, aí gatinha, os caras começaram a azarar ela. Começaram a azarar a mulher do Abrão, na frente do Abrão. E o pamonha do Abrão lá, eu quero morrer. E os caras chavecando ela, elogiando, chavecando. E ela foi levada ao palácio do faraó. Quero deixar claro para você que ela não foi abusada sexualmente. Ela não se deitou. O texto no original deixa claro isso. Ela não se deitou com o faraó, por um pouco. Ela não foi abusada por um pouco. Porque Deus interveio. Mas o que acontece é que Abraão faz uma concessão da sua autoridade. E ele coloca a sua esposa em risco. E quando você faz uma concessão para o diabo, olha aqui, quando você mente, quando você cede a um pecado, eu falei que todos temos luta, não desista, mas quando você não abre isso, e quando você cede ao pecado, a um vício, a uma mentira, a uma luta que você tem e você não busca ajuda, quando você começa a ceder, você coloca sempre alguém que está debaixo de você, do seu cuidado, da sua proteção em risco. Ele coloca Sarai em risco, porque ele não exerceu a sua autoridade e ele se deixou levar pelo pecado dele. Eu quero deixar bem claro para você que quando você se deixa levar pelas suas fraquezas, quando eu digo deixa levar, é quando você não busca ajuda, quando você não confessa, você não busca ajuda, mostra o buraco na alma. Você está colocando pessoas que Deus colocou debaixo das suas mãos para você cuidar em risco. Se você é um líder de célula, se você é líder do ministério, quando há pecados na sua vida que você não busca ajuda, quando você não confessa, não busca ajuda, esses pecados estão afetando essas pessoas que Deus colocou, esses jovens que Deus colocou, essa liderança que Deus colocou debaixo da sua mão. Uma frase do Charles Swindoll diz: não existe essa coisa de pecado sem vítima, incluindo os pecados que você mantém em segredo. Sabe aquele pecadinho? Ah, mas não estou fazendo mal para ninguém, não estou traficando, só estou vendo pornografia. Ah, não estou traficando, eu só estou mantendo conversas erradas no WhatsApp com outras pessoas que são comprometidas, ou se você é comprometido. Ah, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou dando uma piscadinha. Não estou fazendo nada de errado, só estou roubando o dízimo do Senhor. Não estou fazendo nada de errado, só estou, sabe, essas coisinhas assim que você vai fazendo. Não estou fazendo nada de errado, só estou falando mal do meu líder. Não estou fazendo nada de errado, só não concordo com a visão da igreja e fico quieto. Não estou fazendo nada de errado, sabe? Até esses pecadinhos assim que você mantém em segredo, você pode pecar em segredo, mas nunca sozinho. Porque os seus pecados afetam as pessoas que Deus colocou debaixo de você. Talvez você fale, eu não sou líder, mas você tem amigos que não conhecem Jesus. Você não é líder, mas você tem amigos que não conhecem Jesus. Você tem pai, mãe, tio, primo, irmão, amigos de faculdade, de trabalho, que não conhecem a Deus, e Deus te colocou para exercer autoridade sobre eles, para pregar para eles, para cuidar deles, e quando você continua pecando, esses pecados afetam essas pessoas. Você não está entendendo isso, isso é espiritual. Eu não estou inventando essa teologia é bíblica. Veja o que acontece quando Davi, ele manda fazer o recenseamento, ele tinha um exército,
Sabe o que Davi faz? Manda contar o exército por causa do orgulho dele. E sabe o que acontece? Uma praga se alastra sobre o povo. Esse é um ponto teológico. Os nossos pecados afetam. Isso é bíblico, somos um corpo. Quando um corpo está mal, está doente, todos os outros também ficam. Ou todos os outros sentem. O meu pecado afeta vocês. O pecado seu me afeta. O seu pecado afeta o outro. Os nossos pecados afetam as pessoas que Deus colocou para nós cuidarmos. Portanto, seja humano. Conheça suas fraquezas e peça ajuda. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que quando nós andamos pela fé, não temos medo de assumirmos a nossa humanidade, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Sabe o que acontece? O Senhor vem ao nosso encontro. O texto se fecha dizendo que Deus interveio mandando uma praga sobre a corte do faraó. Aqueles caras se tocaram que estavam mexendo com uma divindade superior. Eles pedem para Abrão ir embora. E sabe o que acontece? Olha que legal, no meio de uma história de fraqueza, de fome, de queda moral, de pecado, de mentira, o texto se fecha dizendo que Deus intervém no meio do pecado de Abrão. Deus intervém, protege Abrão e ainda abençoa, porque ele ganha ovelhas, ele ganha muito dinheiro. Ele vai embora rico, próspero. Deus intervém. Deus quer fazer isso com você. Quando você começar, olha aqui, feche seus olhos. Eu vou pedir que você fechar seus olhos. Eu vou pedir para ele subir para o ponte. Feche os olhos e vai falando com Deus. Quando você assumir as suas fraquezas, andar pela fé entendendo que você é um ser humano, não é super-herói, Deus vem ao seu encontro. Deus irá ao teu encontro. E Ele irá ao teu encontro com proteção, com cura. Ele vai abençoar você grandemente. Ele vai abençoar você. Nessa noite Deus está chamando uma geração que viva pela fé. Vamos viver pela fé.